Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma sessão em debate do nosso encontro de cinema negro Osmo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Nessa sessão, nós acabamos de assistir os filmes Nani Mila, Em Dia de Sol e Chuva, de Sandro Lopes, Iá Me Conta Histórias, de Karine Fiuza Ferreira, O Homem Atrás da Janela, de Naum Roberto Gomes, Guri, de Adriano Monteiro, Dubô, de Sara Meleon e Pierre Legon, Galho de Arruda, de Vinícius Silva e Receita de Caranguejo, de Isis Valenzuela. Então, com vocês, chamamos as cineastas e cineastas para esse bate-papo. Queridos, bom dia, muito obrigada por vocês estão aqui. Gostaria de cumprimentá-los e dizer que essa sessão é muito incrível e agradecer mais uma vez a parceria, enfim, a confiança de estar conosco nesse momento. Não pessoalmente, infelizmente, mas que a gente possa aqui fazer essa roda de conversa. Então, acho que para esse primeiro momento, queria que a gente pensasse, que vocês falassem especificamente de cada um dos filmes que vocês dirigiram, processo de produção, de direção, alguma coisa que vocês gostariam que o público soubesse. Eu vou costurando um pouco e vou chamando vocês para essa roda virtual. A partir dessa conversa, eu vou fazendo alguns comentários, enfim. E aí, acho que nesse sentido a gente pode começar do começo, A gente começa com Sandro, com Nani Mila, Em Dia de Sol e Chuva. Olá, pessoal. Agradeço o convite. Muito feliz em participar do encontro. Nani Mila, Em Dia de Sol e Chuva é um curta de 5 minutos, E ele faz parte de um projeto mais amplo chamado Nani Mila, em que tem outros filmes, livros, quadrinhos, material para a internet. Nesse episódio, a gente se dedicou mais a uma relação entre o sol e chuva, que é um tema super atual hoje, sempre foi, mas acho que no contexto atual ele coloca esse enfoque. E nessa intriga que acontece na trama, Nani e Mila eles têm um questionamento sobre o que seria mais importante, o sol ou a chuva. Esse curta foi proveniente de um edital que teve aqui no Rio de Janeiro, chamado Lab Curta, e a gente vê o quanto é importante as políticas públicas também, diversificando, apoiando os produtores independentes. Teve um recorte regional aqui no Rio, na parte da Baixada Fluminense, Então a gente teve oportunidade de outros diretores que muitas vezes não têm acesso ao financiamento para a produção dos seus filmes, fazerem os filmes estão rodando, entrando nos festivais, e Nani Mila está dentro desse grupo de filmes realizados nesse edital. O filme, na verdade, foi feito com uma equipe bem pequena. O edital ele era de baixo orçamento, então a gente contou com a equipe que a gente sempre está contando, O roteiro é do Renato Nogueira, direção de arte Cris Pereira e produção musical Augusto Bact. A direção ficou comigo e a parte da animação também. Ainda teve mais alguns colaboradores também. Então é um filme que está focado exatamente nessa relação, e resgata um conhecimento dos povos dogons, que são os povos mais do centro ali da África, do Mali, e aí é eles que vão resolver essa questão do que seria o sol e chuva, Então, na verdade, teve uma pesquisa bem grande com relação a esses povos, essas tradições, já trabalhava com relação, entendendo, a relação do espaço, da astrologia, esses povos tradicionais já tinham esse conhecimento, e a gente tenta trazer isso para o filme. Bacana, Sandro, você falar, porque assim, acho que Nani Mila é uma série que a gente tem acompanhado, e eu acho que é bacana o processo de pesquisa que vocês empreendem, e muitas das vezes como a gente também acaba fazendo com que isso acabe assim, pensando também para os próprios projetos e processos, dentro do filme, da série, nos espaços escolares. Eu acho que isso é bastante interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrindo a roda e a gente vai conversando, Eu vou chamar a Karine para falar de Me Conte Histórias, porque acho que tem muita coisa a ver, da questão das lendas, dos contos. Obrigada. Olá, Karine. Olá, gente, bom dia. Eu que agradeço de estar aqui nessa roda, falar um pouquinho sobre Iá. Iá é um filme que eu fiz aqui dentro de casa, nesse momento de pandemia, também para participar de um edital do Estado. E aí foi muito mais uma brincadeira entre eu e a minha filha, assim, da gente pesquisar o que a gente tinha da cultura iorubá, por exemplo, aqui dentro de casa, e discutir também um pouquinho dos valores, os valores que
que estão relacionados a esse feminino, que não necessariamente a nossa postura social enquanto mulheres aqui no Brasil se identifica com a cultura ocidental, né? A gente tem uma força muito grande que está ligada ao feminino, que está ligada à maternagem também. E aí foi muito uma pesquisa minha e da minha filha, da gente entender, assim, essas histórias que a gente lia nos livros, né? A gente tem o costume de ler toda noite, e como a gente conseguia trazer isso para o nosso cotidiano, como identificar no nosso cotidiano, na nossa casa, nos valores que a gente difunde entre a família, né, nos valores femininos da família, de como a gente interage com os homens também. E foi uma grande experimentação, né? Entender o valor do nosso corpo, as imagens do nosso corpo, né? Dos nossos órgãos, o movimento do nosso corpo. Então, assim, a gente fez em uma semana, somente eu e ela, ali, atuando, gravando, fotografando. Depois eu passei mais um tempinho para editar. E a gente teve também a participação de Leonardo Zulu, que fez o som, porque era um filme excessivamente sonoro também, né? Para que a gente pudesse fazer essa experimentação visual, era necessário o som, que também é muito forte, assim, na cultura negra, né? E o filme é isso, é uma grande experimentação da gente, é uma valorização também desse poder feminino, né, desse entendimento da gente enquanto mulher no mundo, de onde vêm os nossos valores, do porquê esses valores não se identificam necessariamente com uma cultura ocidental. E é um estudo, assim, também para minha filha entender um pouquinho do meu trabalho, já que a gente estava obrigada a estar em casa, então era um momento importante, tanto de contar histórias, como dela entender qual é o meu trabalho, do porquê quando eu saio para passar uma semana, um mês gravando um filme, ela sabe exatamente o que é que eu faço, como faço. Também apostar um pouquinho nela, ela quer muito ser atriz, ela gosta de atuar, então é o momento dela experimentar aquilo, sabe? E é isso. É muito delicado, assim. Termina de falar, porque assim, é um filme que dá 1000 margens para a gente pensar e para a gente pensar nessa brincadeira, né? Sim, sim. E é isso, é a dança, assim. A gente sempre dança em casa, né? O momento de encontro da gente é na dança. E a gente trouxe isso, né, para a imagem também, como a gente interagia com esse som. E, enfim, contar a história das IAs, que é muito importante, né, porque nós temos uma força feminina muito grande, né, que muitas vezes não é compreendido dentro de um sistema de organização que a gente vive, mas que a gente sabe que aquilo ali tem uma base ancestral, né? E é buscar e mostrar para as nossas crianças que tudo que a gente está vivenciando, a nossa postura, ela faz parte de um contexto histórico, sabe? Por mais que a gente esteja distante, mas, enfim, temos bases para isso. É muito pensar nisso e criar a partir disso. É isso, eu acho bacana, né? Porque acho que também tem a sua filha, ela é uma atriz incrível, né? Assim, é muito interessante também como ela lida, né? Com a tela, é muito interessante como ela também vai costurando com você essa história, que é uma história muito, realmente, como eu disse anteriormente, delicada, dessa relação de mãe e filha, né? E acho que pensando um pouco essa sessão ela é muito nessa relação também, né? Como olhar das crianças, entre as crianças, mas também nessas relações possíveis, né, com seus pais, com as suas mães dentro de casa. E aí, nesse sentido, acho que a gente chama, né, o Naum para falar um pouco do Homem Atrás da Janela, né, que também é um filme de passagem de tempo, uma animação. Naum, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Olá, gente, tudo bem? É meio estranho falar do Homem Atrás da Janela depois de ter falado bastante dele, mas eu falei para os meus professores, né? O Homem Atrás da Janela é o meu trabalho de conclusão de curso de cinema de animação lá da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e essa é a estreia dele, né? A gente começou a distribuir, então a gente fica muito feliz de estar no encontro e de aparecer, né, contando essa história que é a minha história, é bem bizarro, porque o filme ele é uma autoficção, né? Então, eu sou o personagem principal, é o meu crescimento, e aí ele foi um filme que começou a tornar muito sentido graças ao processo. A ideia inicial do Homem Atrás da Janela eu tive bem antes, eu tive em 2012, quando eu estava no Criar,
né, no Instituto CRIARC, eles têm um incentivo que é o Criando Asas, né, o projeto que é para produzir filmes, só que eu não via muita relevância em contar minha própria história e o filme não tinha um desfecho ainda. E esse desfecho aconteceu graças à universidade, literalmente, não pela formação que ela me deu, mas pela experiência de estar em outro estado, né? A gente vê a cartela lá, São Paulo, toda hora São Paulo, mas aí você vê um filme do Sul, por que isso? Porque o filme foi todo desenvolvido lá no Rio Grande do Sul, e aí você pensa e fala, nossa, esse menino tá meio louco? Não, é que o filme trata justamente dessa mudança. Como você cresce, como que conheceu a vizinhança, né? Quais são as suas relações com esse cotidiano, como que você faz parte dele, como ele faz parte de você. Essa é a grande questão do Homem Atrás da Janela, principalmente graças ao personagem do homem. E o filme é justamente para pensar nesse outro, que às vezes é invisível, mas não tão invisível assim. E o tipo de relação que você está construindo com ele, como que essa relação tá te moldando, tá te crescendo, faz aquele lugar ter identidade e por isso você tem a identidade também. Ele foi um filme que deu muita luta de fazer, acabou levando muito mais tempo de produção, por N motivos, mas foi um filme que deu muita felicidade, né? Quando estava levantando as ideias para TCC, tinham 3, umas ficções bem mais a cara da animação, né? Quando você pensa em animação, você pensa um pouco mais em comédia, fantasioso, pura ficção. Aí, como que você vai pegar e pensar, nossa, um relato do cotidiano, algo tão, aspas, real, né? Então a gente para e vê que é potente, porque o sentido do Homem Atrás da Janela começou a aparecer para mim quando eu tinha o reflexo das pessoas. Quando eu mostrei os argumentos para os meus amigos, falei, olha, gente, tem essas ideias aqui para trabalhar. Aí todos eles falavam, nossa, não, essa daqui tá muito legal, é muito você que isso. Aí eu parei. Eu falei, não, por quê? Mas aí cada vez que eu ouvia os professores, os meus amigos, e as identificações que vinham do filme, você vê, nossa, é um negro, um menino que cresceu na periferia de São Paulo, contando a sua história, mas as pessoas ainda assim conseguem se enxergar nessa história. Ela tem os elementos que vê, nossa, e pensa. E eu fico feliz também, porque eu só pude ir graças a políticas afirmativas, né? Porque deslocar de São Paulo para o Rio Grande do Sul, se não tivesse apoio da universidade, se não tivesse a vaga que saiu pelo Reúne, né, eu não estaria lá, se não fosse pelo SISU. Então ele é um filme que existiu, que teve seu desfecho e que teve a sua realização possível graças às medidas do governo anterior, não atual. Acho que é importante você falar isso, porque acho que também uma coisa que costura, né, essa sessão é o cotidiano da criança negra, né, pensar o cotidiano, pensar a casa, pensar a rotina, né, e pensar o cotidiano, uma casa, uma rotina que acho que tá para além, né, muito do que as pessoas estereotipam, né, com relação às nossas vivências e às nossas relações, né, e como que esse cotidiano também perpassa as nossas vidas. E eu acho que esse também é um pouco um fio condutor dessa sessão, e acho que é bacana a gente pegar, eu estou aqui pegando uns pontos, né, para a gente, né, conversar nessa rodada final, para dar conta. E a outra coisa que acho que vocês 3, né, que trouxeram primeiro, falaram, é a questão da importância dos editais e das políticas, né, para a produção cinematográfica, para a política de formação, para a formação, né, então, para o trabalho, né, para a gente continuar gerando um pouco essa roda, não trabalhar com precariedade para a gente conseguir, né, enfim, trazer as nossas narrativas, e acho que fica um pouco com isso, não, e te agradeço, e vou chamar o Adriano para a roda para falar de Guri, porque também fala um pouco dessa rotina do cotidiano. Obrigada. Olá, Adriano. Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço muito a todos os curadoras. Para mim é um prazer enorme estar participando do Festival dos Osmo. A minha história, digamos, acadêmica e cinematográfica começou aqui, digamos assim, apesar de eu ser capixaba. Quando eu descobri o festival em 2015, vim aqui conhecer o festival sozinho, assim, onde comecei a minha pesquisa, e estar aqui com o meu primeiro filme, digamos assim, né, com o financiamento de política pública também do Fulcultura aqui do Estado do Espírito Santo. Então,
realização, digamos assim, de um sonho, assim, então. E vai ser um prazer falar do Guri, porque o Guri também traz essa história de um garoto negro de periferia, daqui de Vila Velha, que é a minha cidade, e apesar de que muitos me perguntam, às vezes, se esse garoto sou eu, ao contrário do nosso colega anterior, esse garoto não fui eu, é reflexo do nosso processo. Eu gosto muito de fazer uma analogia com as escrevivência, o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, assim, né? Da gente ficcionalizar nossas experiências, né, do passado, dos nossos ancestrais. Então, assim, eu fui sim esse garoto que jogou bolinha de gude na infância, que corri, que brinquei descalço, que soltei pipa, e, enfim, dessas brincadeiras. Então, eu quis partir daí. Eu quis resgatar essas memórias de infância, dessas brincadeiras de rua, que apesar de eu ainda continuar morando aqui na periferia, mas você percebe que elas estão esvaindo, assim, né? Elas estão se passando. Então, eu resgatei essa ideia do jogo de bolinha de gude, desse garotinho que tinha um sonho, mas ele é atravessado pelo processo do racismo, assim, nessa alegoria de que, como o racismo, ele tem essa potência de acabar com nossos sonhos, né? De querer acabar com nossos sonhos. E se não há ali um processo do acolhimento da mãe, dessa estrutura familiar, dessa estrutura ancestral, de fato, esse processo pode né, a gente dos nossos caminhos, enfim, das nossas potências, acabar com a nossa autoestima, enfim, e tal. Então, Guri é um pouco dessa história, desse processo, que dialoga também com a estrutura escolar, né, desse processo de educação. Então, um filme que a gente dialogou ano passado com bastantes escolas, assim, né, rodou em algumas escolas, e fizemos um diálogo muito legal, assim, porque ainda são reflexos do processo do racismo que acontece ainda nas escolas, assim. Por isso que eu percebi como que o filme foi demandado, assim, para exibição em escolas, assim, né? Os professores demandavam, principalmente professores colegas negros, assim, pediam para exibir o filme, pediam para eu ir lá bater um papo com as crianças e tal. E eu não me esqueço de uma experiência em que uma escola de um amigo professor de periferia de uma outra cidade chamada Cariacica, da Grande Vitória aqui, de uma periferia mesmo, longe. Aí, quando acabou a exibição do filme, assim, eu estava caminhando, estava lá atrás, no final, assim, do espaço onde eles fazem o lanche do recreio. A exibição foi no recreio. Aí eu estava lá no final, acompanhando. Quando o filme estava subindo os créditos, eu comecei a caminhar e parei na metade, na pilastra, para esperar a cena pós-crédito. E quando acabou a cena pós-crédito, assim, estava para caminhar, para ir lá para frente, né, para me posicionar ali para bater o papo, uma criancinha, um garotinho de uns 8, 9 anos, assim, me cutucou assim e falou: tio, seu filme é maneiro, hein? E assim, fiquei muito feliz, assim, porque uma criancinha de 8, 9 anos de idade, o filme alcançou a criancinha, a criança conseguiu se identificar com o filme dialogou com a criancinha, e ela ali, de alguma maneira, ela se sentiu tocada ali por alguma coisa do filme, assim, porque a gente pensa, faz todo, né, uma questão a gente pensa a fotografia, a gente pensa a direção de arte, a gente pensa todos
todos os outros processos complexos do filme e que tem ali, que faz todo um diálogo com a questão da religião, da nossa ancestralidade na religião de matriz africana, e faz todo esse processo, mas ali algo nela tocou nela, assim. Tocou nela. Algo tocou nela. Eu fico muito feliz, assim, sabe? Adriano, eu fico pensando muito. Eu vou fazer o seguinte: teu filme me dá assim, algumas questões para a gente pensar, né? A relação com a mãe, as referências que ele traz, enfim, e a própria questão do racismo na escola como uma questão presente. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar Vinícius de Galho de Arruda e Vinícius Silva. Em seguida, chamo Isis Valenzuela para falar de receita de caranguejo. E depois eu chamo todos vocês para esse final. Olá, Vinícius. Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Então, Vinícius, a gente queria que você falasse um pouquinho, né, desse processo, né, do Galho de Arruda. A gente está fazendo uma apresentação, né, assim, apresentação um pouco para o que está além do filme, para o público que está nos assistindo, e depois eu vou fazer uma rodada final para a gente fazer as considerações. Massa. Primeiramente, obrigado, enfim, por tudo, enfim, todo mundo que participou e participa para que o evento seja realizado. É um prazer enorme estar aqui, e vai ser o primeiro lugar que o Galho de Arruda vai ser exibido também. Eu também sou da UFPEL, legal que o Naum está aí, eu conheci o Naum enquanto eu estava lá também, saí um pouquinho antes, mas enfim, muito massa essa sessão. O Galho de Arruda, ele é um filme, um curta, né, que ele parte de um momento muito específico da minha vida, que é a pandemia, e onde eu comecei a experimentar e estudar algumas coisas de linguagem que eu queria durante esse período, que foi misturado de períodos de bloqueio criativos, com períodos de estudo, com períodos também de forte energia criativa. E o Galho de Arruda, ele vem meio que nesse negócio de estudos, assim, onde eu tinha um material já gravado há um tempo, guardado no HD, e... Eita, a Siri começou a falar aqui. E aí tentei montar esse material também, pensando em coisas que eu estava viajando naquele momento, assim, com algumas referências sobre tempo que eu estava estudando, de tentar ter um tempo que junte tudo, assim, meio passado, presente, futuro, de tentar ter, ele é um pouco esperançoso, mesmo no caos, assim, de ter alguma coisa que tenha uma esperança mesmo no caos que a gente está vivendo, e também experimentar sobre referências que eu tinha na época, assim. Uma delas é o próprio Zósimo, assim, o Alma no Olho, né? Tem uma dança, tem a questão física também do corpo, que eu vi muito no clipe do Gambino. Eu falei, pô, será que ele assistiu Alma no Olho? Porque eu achei muito interessante isso na época que saiu o clipe. E aí o Breno, que é meu primo, já tinha trabalhado no Deus, num outro curta meu. E aí cresceu, enfim. Esse também foi... Ele vem, volta e meia, trabalhando em alguns outros filmes meus. Teve uma outra referência importante também, que é o filme... Tem um filme francês que chama O Balão Vermelho, do Albert Lamouris, que é um menino que fica andando com um balão vermelho, assim, em Paris, e aí ele meio tem uma aventura com um balão. E aí, no nosso, eu coloquei uma bola laranja, que é uma bola de futebol, que, enfim, o Breno gosta muito de futebol, eu também tinha um lance com futebol, e estamos no Brasil. E seria meio que isso, assim, meio que ele tendo algumas aventuras temporais e sensoriais, assim, em busca de algo que ele nem sabe o que é direito, assim, mas
Mas eu acho que é meio que viver um mundo melhor, talvez, ou ficar em paz consigo mesmo, não sei. Pode ser o que cada um tiver sentindo naquele momento também. Mas era um pouco isso a viagem, assim. E ele também foi meio que pensado para ser exibido em looping, assim, em espaços que não necessariamente só de cinema. Uma espécie de exposição, enfim. Isso. Para ser exibido em museu, essas coisas, instalação, assim. Instalação, isso eu acho que tem uma coisa interessante também, né, que você coloca, né, que eu acho que também dá conta dos outros filmes, que é esse diálogo um pouco com o tempo, né, em alguns aparecem mais do que os outros, né, e como que essas crianças, elas, né, extrapolam, elas explodem na tela, é muito interessante, né, de pensar a vivência delas. Eu vou fazer o seguinte, Vinícius, eu vou passar a palavra para a Isis, para falar de receita de caranguejo. A gente, infelizmente, já está um pouco chegando ao final do nosso debate. Depois de Isis, a gente chama todo mundo para se despedir. Pode ser. Obrigada, Isis. Que isso, Olá. Obrigada. Tudo bem? Tudo. Gente, muito contente de estar aqui no festival, assim, muito obrigada. Muito legal participar dessa roda também. E é engraçado como, nossa, tem muito a ver mesmo, né? Eu fiquei ouvindo a fala de cada um e eu fiquei pensando, nossa, de algum jeito cada um reverbera um pouco no Receita também, porque o Receita é um filme que eu fiz a partir de uma lembrança de infância, de quando uma tia minha me ensinou a lavar caranguejo, né? Que a minha família, de parte de mãe, é de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E nessas viagens para lá, uma vez uma tia minha, eu adoro caranguejo, né? E uma vez uma tia minha me chamou para aprender a cozinhar. E aí eu fiquei com isso, eu tenho isso na minha memória, essa imagem dos caranguejos morrendo dentro da panela, né? Que é uma das cenas do filme. E o filme todo veio a partir daí, veio a partir dessa cena. E acho que tem muito a ver com o que a Karine falou também sobre imagens femininas, né? E tem muito a ver com ancestralidade também, só que foi engraçado que eu escrevi o roteiro a partir dessa memória e as coisas foram aparecendo de um jeito meio inconsciente, assim, sabe? Eu acho que o filme traz um pouco isso, é tão pessoal que ele vai trazendo alguns assuntos como o feminino, a relação entre mãe e filha, o luto, ancestralidade, acho que vida e morte, assim, né, acaba sendo sobre morte, sobre vida, sobre amadurecimento, passagens, enfim, de um jeito muito, muito pessoal, assim, mesmo. E é um filme que eu tenho o imenso prazer de ter a companhia da Preta Ferreira na atuação, tem a Thaís Mello também na atuação, assim, foi um trabalho muito gostoso Foi uma equipe pequena também, né, então a gente viajou para a praia, passou uma semana todo mundo junto, assim, então foi uma coisa bem imersiva, uma equipe maravilhosa também, que contou com a Joyce Prado, na assistência de direção, na fotografia teve a Nuna, no som a Isadora Torres e na arte a Fernanda Selva, uma equipe, assim, na sua maioria de mulheres negras, e que eu tive muito orgulho de trabalhar junto, assim, eu acho que tenho muito orgulho do resultado final. Acho que tem que falar também que é um filme apoiado pelo Estado, é um filme que tem o apoio da SPCine, então também ressoar um pouco no que todo mundo falou sobre, a grande parte das pessoas falaram, né, de terem um apoio do Estado para realizar esse filme, que, sem dúvida, eu não conseguiria fazer desse jeito o filme, pelo menos, eu não conseguiria fazer sem esse apoio. Mas acho que é isso, rapidinho. Eu fico pensando muito no seu filme, na questão dos ritos. Você falou da passagem, né, dos ritos de passagem, né, e dessas relações. Acho que dialoga muito, de fato, com o filme da Karine, com essa relação de mãe e filha, essa relação próxima, né, e acho que tem uma coisa, acho que em comum também com os filmes
né, que estão nessa sessão, que é justamente, acho que essas possibilidades narrativas também da gente pensar a partir do olhar dessas crianças, né? Acho que eu vou voltar a pontuar isso, crianças, adolescentes, crianças deixando de ser crianças, né? E eu gostaria de chamar todo mundo para a roda, para a gente fechar, né? Infelizmente, nosso debate está chegando ao final, eu por mim passava, assim, horas conversando com vocês e explorando todas as potencialidades e todas as questões que os filmes todos nos trazem. São filmes muito incríveis, a gente agradece realmente. Eu queria que vocês deixassem as palavras finais muito rapidamente, por favor. E acho que a gente pode começar, acho que a gente começa fazendo as pontes, né? Não sei. Vamos lá. Isis e Karine, depois, né, Sandro, Naum, pode ser? E a gente vai fechando depois Vinícius e Adriano. Bom, só agradecer também de novo aí pela participação. Acho que o filme tem realmente muito a ver com o que a Karine falou, assim, né, sobre relação de mãe e filha, sobre feminino e sobre ancestralidade. Que bom que esses filmes estão conversando aí nesse lugar, e parabéns pela sessão, gente. Karine? Acho que a Karine deu uma congelada, então, Karine, liga o microfone, por favor. Eita. Então, enquanto Karine está fazendo, acho que a gente faz o seguinte, a gente vai Sandro, Naum, depois a gente volta, então a gente termina com Karine. Sandro, Naum, por favor. Olá, pessoal, aí agradeço, a gente está muito feliz com a exibição. Nani Nilo está discutindo essa questão da infância que foi colocada aqui, e a gente espera estar contribuindo também para trazer essas narrativas que às vezes são invisibilizadas para o primeiro plano, né? Então agradeço, acompanhe a gente e vamos em frente. Naum. Certo. Gente, muito obrigado. Obrigado, pessoal do encontro. Obrigado a cada um que veio assistir essa sessão, né? Espero que tenham gostado. E espero que vocês carreguem esse olhar que você tem do seu cotidiano e talvez aquele olhar de criança. E principalmente, uma coisa que tem no filme é como você olha para o futuro, como você pensa e projeta ele. Então, peguem as suas experiências, peguem o outro que está gerando um pouco de quem você é e projete seu futuro e caminhe para ele. Acho que Vinícius. Eu faço das palavras do Naum as minhas, assim. Eu acho que quando eu fiz o curta, esse curta, eu queria que o curta tivesse mais fé do que era para eu ter fé, assim, sabe? Quando você grita, fala alto alguma coisa, que nem você tá com muita fé, mas para que, enfim, você se sinta motivado, né, a dar o próximo passo, a seguir, não, vamos lá, e falar. Eu acho que é sobre isso, assim, meio uma certa esperança e fé em algo que às vezes não está nem tão evidente, assim, ou a gente está duvidando, né. Espero que o pessoal goste, enfim, é isso. Obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos vocês nessa conversa. Valeu. Obrigada, Vinícius. Adriano? Eu quero agradecer todo o festival mais uma vez, quero mandar um beijo para a Vivi, saudade dela, grande parceira, e convidar todos vocês para assistir a sessão e que mergulhem nesse universo dessas narrativas infantis, dessas potencialidades, acreditarem nessas crianças que têm potenciais, nesse olhar dessas crianças, e que temos muito a contribuir ainda, temos muito que viver, e viver muito ainda. E é isso. Fé para todos, axé. Axé. Karine? Achei que era hoje. Deixar suas considerações finais, Karine. Estou me escutando direitinho. Agora a gente está te escutando direitinho.
Obrigada por esse papo, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Estou ansiosa também. Estou bem ansiosa para conhecê-los pessoalmente. Espero que no próximo ano a gente consiga fazer isso. Também espero que o público tenha gostado da nossa sessão e a gente possa produzir mais, né, para a gente construir um imaginário positivo, né? O nosso imaginário positivo que foi roubado para as nossas gerações, né? Que a gente possa trazer para as próximas e a gente caminhe no mundo, na história. Muito grata, um prazer enorme. Beijo para vocês e assistam nossos filmes sempre. Obrigada, né? Acho que isso. Pronto, acho que assim, a gente agradecer muito, Obrigada, né? Acho que até breve. Até breve. Até.